Oi, turma! Tudo bom? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, tá? Hoje nós vamos falar uma matéria mas muito legal, que é crise no sistema colonial brasileiro. A gente vai ver aí o que foi essa crise, por que foi gerada essa crise, quais as revoluções aí que se desenvolveram durante essa crise no sistema colonial brasileiro, tá? Isso acontece aí no século XVIII, XIX, e lembrando que um pouco antes, né? Uns anos antes, o Brasil aí tá em 1500 com a chegada aqui dos portugueses, mas eles só vão de fato se afixar no Brasil uns anos depois, né? Com a descoberta aí de que teria ouro, né? Enfim, e aí já no século XVIII, XIX já vai ter essa crise aí no sistema colonial. E o que estava acontecendo fora? Várias coisas, gente, olha. Revolução burguesa, iluminismo, a independência dos Estados Unidos, Revolução Francesa, Revolução Industrial, tudo que algumas coisas que de certa forma acabaram afetando aqui no Brasil, tá? Então vamos lá. A gente vai ter aí três revoluções que vão acontecer nessa época. A Inconfidência Mineira, em Minas Gerais, obviamente. Vai ter a Revolução Pernambucana também, em Pernambuco. E a gente vai ter a Conjuração Baiana, logicamente na Bahia, né, gente? E aí, o que vai acontecer? Eu acho que o livro de vocês, deixa eu até acompanhar aqui, eu acho que vai começar com a Inconfidência Mineira, logicamente por uma ordem cronológica, a Inconfidência Mineira. Vamos lá. Vai começar aí uns boatos que em Minas Gerais vai ter ouro nas regiões ali das Minas Gerais, né? Então isso gerou o quê? Gerou uma ambição e um aumento na população daquela região. Com isso vai ocorrer uma modificação na sociedade mineradora. Vai ocorrer um fenômeno da febre e a fome do ouro. E o que foi isso? Muito simples. Com a febre do ouro ocorreu a diminuição da agricultura, e que gerou um período de extrema fome, desnutrição, mortes. As pessoas às vezes tinham uma pepita de ouro na mão, mas morriam de fome, porque não tinha onde comprar, não tinha onde trocar aquela pepita, enfim. E vocês sabem, né? O ouro é um bem que se esgota, né? É um recurso esgotável. E aí os portugueses vão começar a gerar vários impostos no Brasil, como o quinto, a finta, a derrama, várias coisas vão acontecendo que vão aí desagradar a população brasileira. E aí só que essa tomada de força dos mineradores, as pessoas que fossem que eram obrigadas a pagar esses impostos, elas vão ficar meio desagradadas dessa situação que vai acontecer no Brasil. Isso vai começar a gerar aí uma revolta. A primeira delas, né, logicamente, vai ser em Inconfidência Mineira, né, em Minas Gerais. O que vai acontecer? Ocorreu na cidade de Vila Rica, que hoje tem o nome de Ouro Preto, vai acontecer em 1789. Olha só, esse grupo de pessoas que vão promover essa Inconfidência em Minas Gerais era um grupo de pessoas, não era ralé não, gente. Diferentemente da outra que a gente vai ver, da Conjuração Baiana, a Inconfidência Mineira era os participantes da Inconfidência Mineira eram estudiosos, eram pessoas letradas, era a elite política, era a elite mineira, não tinha pobre na Inconfidência Mineira, tá? Eram estudiosos, eram pessoas ricas, que vão aí planejar uma revolta de fato. Por quê? Eles queriam tornar a Minas Gerais livre de Portugal. Eles não queriam simplesmente tornar Minas livre do Brasil, tá? Eles não querem isso, eles querem tomar livre de Portugal, eles querem tornar livre de tudo, de tudo. E aí, o que vai? Esse movimento foi um movimento de elite, né? E tinha até pessoas da igreja, tá? O clero da Igreja Católica também estava nesse meio. E nós,
E nós vamos ter aí outras revoltas, tá? Onde participam aí o escravo, né? As pessoas pobres, enfim. Voltando à Inconfidência Mineira, esses inconfidentes se reuniam aí em casarões, às escondidas, logicamente, né? Para tramar um plano de destruir o poder de Portugal sobre Minas Gerais. Até a bandeira, gente, eles criaram, os inconfidentes criaram, que é a bandeira de Minas Gerais, que é até hoje, aquela bandeira toda branca com um círculo vermelho, né? Que tem escrito também em vermelho, libertas quae será também, que significa liberdade ainda que tardia, né? Ou seja, mesmo que eles fossem a conseguir essa liberdade de Portugal mais tarde, estava bom para Minas Gerais, contanto que eles se livrassem de Portugal, estava bom, mesmo que ainda que tardia. Então é isso que significa essa bandeira. E até hoje a bandeira de Minas Gerais continua a mesma, né? E aí, mas só que houve uma reviravolta, porque antes que houvesse a derrama no caso, gente, era a tomada do poder com a força bruta. Ou seja, eram as pessoas que eram indicadas pela coroa portuguesa, eles entravam nas casas, eles invadiam, eles tomavam com força, tá? Essas coisas que tinham em Minas Gerais iriam ser tomadas à força nessa derrama. Eles queriam se livrar de Portugal. Só que Portugal desmente isso, tá? Portugal vai falar assim, olha só, não, isso não vai acontecer, não. Ninguém vai invadir, ninguém vai tomar com a força, ninguém vai tomar o que é de vocês à força. E aí os inconfidentes, achando que era verdade isso, o que eles vão fazer? Alguns vão sair, vão achar que realmente não vai acontecer nada, vão sair daquele grupo, né, de pessoas que se reuniam para tentar derrubar Portugal. Então, alguns vão sair e tal. Só que, na verdade, Portugal não era mentira, tá? Tudo foi armado, por quê? Joaquim Silvério dos Reis, ele trai os inconfidentes. Ele era um inconfidente, ele participava das reuniões e ele trai os inconfidentes contando para a coroa portuguesa o que de fato os inconfidentes vão fazer, qual o golpe que vai ser dado, qual a revolução que eles vão fazer para tomar o poder dos portugueses. Joaquim Silvério dos Reis, ele trai as pessoas. E olha só, hoje em Minas Gerais, se você chamar alguém desse nome, é uma grande ofensa, tá? Se você chamar alguém de Joaquim Silvério dos Reis, você vai de fato ofender uma pessoa, porque esse nome lá é quase que proibido. As pessoas se sentem mega ofendidas. Aqui no Brasil se xinga palavrões, lá você chama Joaquim Silvério dos Reis, e aí as pessoas ficam megas ofendidas, porque até hoje o nome dele é super mal visto em Minas Gerais. Mas ele trai a confiança, né? Ele trai os inconfidentes, porque ele tinha dívidas, e em troca dessas dívidas ele denuncia, olha, eu vou ter as minhas dívidas todas anistiadas, todas pagas, acabaram as minhas dívidas todas, por conta de informação de como vai ser aí essa traição, né? Nessa traição não, né? Essa revolução que eles vão criar. Por quê, gente? Inconfidentes, na verdade, eram pessoas que, além de ser da elite, significa falta de fidelidade ao rei. E isso era uma coisa absurda para a época. E aí as pessoas vão ser colocadas em julgamento, né? Joaquim Silvério dos Reis, se sentindo muito pressionado, ele mete o pé, né? E depois ele vai morrer lá mesmo abandonado, ele se exila lá em outro lugar. E de tão ruim que ficou o clima para ele, logicamente, né? Se até hoje as pessoas não gostam de ser chamadas de Joaquim Silvério dos Reis, eu imagino que naquela época. Então ele, se sentindo pressionado, ele sai de Minas Gerais, vai se isolar lá não sei aonde, acaba morrendo sozinho lá. E aí os inconfidentes vão a julgamento, logicamente, eles vão ser interrogados, tinha até clérigos no meio, né? Enfim,
Mas olha só, lembra que eu falei que essas pessoas eram da elite? Isso para Portugal seria um escândalo se eles matassem todo mundo, se fossem todos condenados à morte. Então, eles vão ser julgados, vão ser interrogados. E o único que na verdade vai servir como exemplo para que não houvesse traição com o governo de Portugal é Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Os outros foram todos julgados, foram libertos, enfim. Só que o Tiradentes, até o final, ele foi o mais fiel de todos os inconfidentes. Ele assume, ele fala de verdade a intenção dos inconfidentes mineiros. Ele não, em nenhum momento, ele volta atrás. Ele fala a sua real vontade de libertar Minas Gerais, as Minas Gerais, na verdade, né, de Portugal. E aí, em 21 de abril de 1792, ele é colocado realmente aí para servir de exemplo, porque além de enforcado, ele é esquartejado, as partes do seu corpo vão ser aí arrastadas e colocadas em praça pública, onde hoje lá em Ouro Preto tem uma praça chamada Praça Tiradentes, em homenagem a Tiradentes, né? Então, na verdade, eles não conseguem o intuito, né? A intenção deles, que era livrar as Minas Gerais de Portugal, isso acaba não acontecendo realmente, porque Joaquim Silvério do Reis, ele trai, né, e conta, na verdade, o que eles vão fazer, a trama toda que eles estão armando. E aí nós temos também uma outra revolução, que é a Conjuração Baiana, gente. A Conjuração Baiana, logicamente, como você está dizendo, né, Bahia. Essa, diferentemente da Inconfidência Mineira, que era da parte elite, na Conjuração Baiana você já vai ter totalmente o contrário. Você já vai ter aí as pessoas pobres, muitas das vezes ex-escravos, pessoas negras, enfim. Enquanto uma participava toda a elite mineira, das pessoas mais importantes, das pessoas mais letradas, enfim, na Conjuração Baiana você não vai ter isso. Você vai ter justamente as pessoas que estão assim na base da pirâmide social. Eram pessoas muito, mas muito pobres. E assim, e também pessoas com profissões urbanas, como por exemplo, alfaiates. Tanto que essa Conjuração Baiana, ela pode ser ou Conjuração Baiana, ou, vocês vão ver em alguns livros didáticos, Conjuração dos Alfaiates. Por causa disso, era das pessoas que eram de profissão urbana, como os alfaiates. E a Conjuração Baiana, assim como a Conjuração, como a Inconfidência Mineira, teve grande influência dos ideais iluministas. Sempre pode reparar que a gente sempre fala, a partir do iluminismo, a gente sempre vai ter alguma coisa ligada com esses ideais iluministas. Além disso, pessoal, olha só, a cor da pele, além dos ideais iluministas, a cor da pele sempre foi um fator, né, muito discrepante no Brasil. Isso não é de agora, né? E na Conjuração Baiana tinham muitos mulatos e pessoas negras. Mas o que de fato o que de fato estava acontecendo na Bahia, gente, né? Para que acontecesse esse movimento. Ali em 1763, a capital do Brasil está saindo, né, de Salvador e está vindo para o Rio de Janeiro. Isso provoca uma crise econômica em Salvador. Vai se deixar de ter investimento. Esse polo econômico, na verdade, né, que sai do Nordeste, mesmo que a capital do Brasil passe para o Rio de Janeiro, mas o polo econômico mesmo do Brasil, São Paulo. Então, aquelas pessoas, a economia de Salvador, ela começa a cair. E a população, na verdade, de Salvador começa a sentir isso. A população baiana começa a sentir isso. A administração da Bahia fica comprometida. Enfim, várias coisas vão acontecer na Bahia que as pessoas vão se sentir
prejudicadas de alguma forma. Lógico, porque se a sede do Brasil sai do lugar, aquele investimento que era destinado àquele lugar, ele cai. E essas pessoas na Conjuração Baiana, gente, eles só querem melhorias de vida, eles não querem mais nada. Então, e aí, olha só, o que vai acontecer? 6 pontos, nessa Conjuração Baiana, vão ter 6 objetivos principais. O primeiro deles, a abolição da escravidão. Olha só, a Bahia, até hoje, é um estado com maior concentração de negros. E muitos deles eram descendentes de escravos africanos. Então, eles querem a abolição dessa escravidão lá na Bahia. Eles vão querer a diminuição de impostos. Vai chegar uma época, gente, que alguns estados vão sustentar ou vão pagar contas que são do Rio de Janeiro. Então eles querem, aí só que você vai e aumenta o imposto de outro lugar para você cobrir um de outro, é quase que dispensando para vestir outro. E aí você vai ter também eles querem um aumento salarial, logicamente. Eles querem abrir postos, que os portos fossem abertos para comercialização com outros países, principalmente com a França. Eles querem o fim do preconceito. Eles vão querer a proclamação de uma república, ou seja, numa fase tão delicada, e aí você vai ter um Estado tão prejudicado e exigindo muito. Eles não estavam exigindo, eles estavam querendo só o que fosse melhor para eles, nada demais, tá? E aí em 1798, o que faz? Eles vão continuar planejando se tornar também livre de Portugal, daquela coisa de melhorias para a sua vida pessoal. Só que a Conjuração Baiana, ela pecou numa coisa. Eles começam a divulgar, antes de acontecer, eles começam a divulgar com panfletos, com informativos para a população, informando, olha só, informando como vai ser a revolta. Assim como muitas pessoas se interessavam pela revolta, muitas também tinham pessoas que estavam ao lado da coroa, né, da coroa portuguesa, e mostram essa trama, né, o que a Conjuração Baiana está se armando, como que eles estão se armando, e mostram isso para a coroa portuguesa. Logicamente que a coroa portuguesa reage antes da Conjuração Baiana, é claro, né? E aí muitos deles vão ser exilados, a maioria vai ser mortos, logicamente. Alguns vão ser exilados em ilhas, olha só, ilhas no meio do nada. Muitos baianos vão ser colocados lá, né, em ilhas, uns vão ser exilados para colônias africanas, enfim. Todos eles foram castigados de alguma forma. E a Conjuração Baiana, na verdade, assim como a Inconfidência Mineira, ela não se realiza, tá? Tem uma época também no livro de vocês que fala sobre a Era Pombalina. Era Pombalina, gente, Marquês de Pombal. Sebastião José de Carvalho e Melo, tá? Sebastião José de Carvalho e Melo. Ele aí vai ser ministro do rei Dom José I, aí no século XVIII, que lhe deu poderes, tá? Que deu poderes aí a Marquês de Pombal. Olha só, a Marquês de Pombal era um déspota esclarecido, tá? Iluminismo de volta. Olha só como é que a gente volta várias vezes no iluminismo. E Marquês de Pombal era um déspota esclarecido. Lembrando, déspota esclarecido é uma pessoa no poder que é absolutista, mas que aceita ideias iluministas, ou seja, aceita as ideias de participação do povo, a melhoria para o povo, entendeu? Déspotas esclarecidos. A gente não pode esquecer nunca que esses ideais iluministas, eles vão e muito influenciar outras atitudes mais à frente, tá? E aí em Portugal, Marquês de
Marquês de Pombal, ele vai promover aí várias mudanças que modernizou a educação, a administração pública, a cobrança de impostos mais eficientes, enfim. E a sua decisão mais conturbadora, no caso, foi a expulsão dos jesuítas, né, de São Paulo, os jesuítas de todo o território português. Ele vai tirar esses jesuítas, que fazia parte do pessoal aí do clero, tá? No Brasil, ele também vai promover mudanças, porque esse Marquês do Pombal, ele era tipo assim um braço direito do rei de Portugal, Dom José I. Então, ele vai ser assim meio que o braço direito. Então, ele vai ficar em Portugal e Brasil. E ele não vai promover só mudanças em Portugal. Aqui no Brasil também ele vai promover. Ou seja, ele vai tirar, que tira a capital de Salvador para o Rio de Janeiro, que vai gerar aí a Conjuração Baiana. Foi Marquês de Pombal que promoveu esse tipo de mudança. E ele muda a capital de Salvador para o Rio de Janeiro pela facilidade de transição. Ele acha que no Rio de Janeiro você está mais perto, logicamente, região sudeste, você está mais perto de Minas Gerais, você está mais perto do ouro, você está mais perto da riqueza, está mais perto de vigiar, enfim. Ele não está de bobeira. Ele também acabou com as capitanias, ele vai instaurar aí as províncias, e ele criou a derrama, né, as leis de comércio também, a Companhia de Comércio também vai ser criada aí por Marquês de Pombal, e tirou da igreja a responsabilidade da educação. E, na verdade, ele vai acabar aí com a escravidão indígena, mas ele vai tirar essa responsabilidade da igreja, a questão da educação. Ele acha que isso tem que ser uma obrigação do governo. Então, Marquês do Pombal também foi uma pessoa importante aí nessas revoltas que aconteceram, né? Principalmente com a Conjuração Baiana. E aí, sim, a gente vai ter de fato aí essa crise no sistema colonial brasileiro. Eu espero que vocês tenham entendido. Leiam a apostila. E qualquer coisa, vocês sabem que podem me chamar. Fiquem com Deus, um beijo e se cuidem.